Deus abençoe a todos, amém? Amém. Boa noite, Amém. louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Queria convidar os nossos irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Os encontraram? Gênesis, capítulo número 3, versículo de número 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Vou ler novamente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Bendito Deus e eterno Pai, Tu sabes, meu Senhor Deus, o coração de cada um e de que cada um precisa esta noite. Então nós rogamos ao Senhor e reconhecemos que de nada de bom poderá sair de nós se não vier de Ti. Então o Senhor que discerne os pensamentos e a intenção do coração de cada um. E sabes, meu Deus querido, aquilo que Teu povo tem passado e aquilo que tem afligido Teu povo. Tu sabes, ó Deus. Então eu peço ao Senhor, fale com Teu povo, no nome do Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui a leitura aqui neste primeiro livro da Bíblia, aonde foi lido o versículo 15 do capítulo 3, que diz o seguinte: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Aí, na parte B do versículo, diz o seguinte: Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui, meus irmãos, nós podemos observar o início de uma luta, de uma divergência, nós podemos observar aonde aconteceu aqui entre o homem e o nosso adversário, que é o maligno, aonde haveria uma luta entre ambos, haveria um combate entre ambos. Ali está dizendo, um iria ferir ao outro, ou seja, ia haver contendas entre essas sementes, haveria brigas entre essas sementes, haveria uma guerra entre essa semente que foi se desenrolando com o passar de milênios, de séculos, décadas, e ainda assim, hoje, ainda há essa grande luta, onde a maior luta houve ali na cruz do Calvário, aonde a semente de um mordeu o calcanhar do outro, e o outro esmagou ali lhe feriu a cabeça com seu calcanhar. Nós sabemos que ali, quando Satanás, ele foi onde Deus deu o seu filho para morrer na cruz, para passar por toda aquela maldição que ele recebeu na cruz, que a maldição não era de Jesus. A maldição era nossa maldição. E ele recebeu toda essa maldição ali na cruz. E quando ele recebe esta maldição, alguém que era perfeito e é perfeito ainda, ele recebe a nossa maldição,
Ali foi o momento em que ele foi ferido por essa semente. Ele foi ferido por essa semente em seu calcanhar, ao ponto de ele estar ali no Getsêmani. Ele está ali lutando, está lutando de joelho ali, ao ponto de orar e sair sangue ali do seu suor. Ali ele foi ferido o calcanhar. Ali ele estava lutando, porque ali naquele momento a serpente, ela lhe feriu o calcanhar. E ali ele foi ferido, e ali onde ele recebeu todos os nossos pecados, ali onde a batalha estava árdua, que ele chamou outras pessoas, ele chamou 3 discípulos ali com ele, para orar arduamente, para lutar, uma luta que era nossa. Ele estava ali lutando. Então ali, irmãos, ele estava sofrendo ali, ele estava lutando arduamente. Ele estava lutando contra aquela ferida que ele recebeu ali, naquele lugar, no Getsêmani. Ele recebeu essa ferida, onde ele foi mordido ali no seu calcanhar. Foi aonde ele foi ali, ele foi atacado, e ali ele estava lutando, irmãos. A maior luta dele não foi quando ele estava ali no deserto, passando 40 dias ali em jejum e oração. A maior luta dele foi quando ele se encontra naquele lugar ali orando, ao ponto de pedir ajuda. Jesus pediu ajuda para os discípulos, para que pudessem orar com ele. Orem comigo. E ele ia até onde os seus discípulos, e eles estavam dormindo. Vocês não podem orar comigo nem sequer uma hora. Ia de novo, ele estava agonizando, ao ponto de ele dizer: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, porque estava pesado. Foi uma ferida que ele recebeu ali. Foi uma ferida, era algo que estava muito pesado e doloroso. Mas ele disse assim: mas, porém, seja feito a tua vontade e não a minha vontade. Porque estava dolorido, mas o que ali estava segurando ali era o amor que ele sentia por nós. E ele estava ali naquela luta, que ali só mesmo não se tem como imaginar a dimensão em que ele pôde se encontrar ali. Naquela luta, era uma luta espiritual, era uma luta com Satanás, era uma luta com o diabo. Mas ele também o feriu quando ele, ali na cruz do Calvário, ali ele foi humilhado até a cruz do Calvário, foi açoitado, cuspiram em sua face, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi ali como vergonha, ele foi ali quase que nu, ele foi ali. Então foi uma humilhação, e essa humilhação não era perda, essa humilhação era o golpe dele em Satanás. Essa humilhação não era uma derrota, mas pelo contrário, essa humilhação era o momento em que ele estava agora esmagando a cabeça de Satanás, porque Satanás não queria que ele passasse por isso, não queria que ele passasse por aquilo, que ele desistisse. Mas ele fez isso, tudo isso, por amor a nós. Então, houve-se um combate. E o povo de Deus, nós como igreja, nós estamos no meio de uma guerra, mas por estarmos no meio de uma guerra, isso não quer dizer que nós estamos lutando. Isso não quer dizer que está no meio de uma guerra, não quer dizer que estamos lutando. Nós podemos ver o que está acontecendo ali no Oriente, no Ocidente. Nós podemos ver que muitos estão guerreando ali, mas tem várias pessoas que estão no meio da guerra, mas eles não estão lutando, eles estão se escondendo, estão procurando refúgio, estão fugindo, estão indo embora, outros voltando para os seus países. Então, ali, eles não... Estar no meio de uma guerra não quer dizer que você esteja lutando. Estar no meio de uma guerra não quer dizer que você está lutando. Nós estamos no meio de uma guerra, mas será que nós estamos lutando? Será que nós estamos apenas fugindo? Ou para nós tanto faz?
está no meio dessa guerra, ainda está longe, ainda está distante, ainda não chegou nem um míssil, nem nada aqui, ainda não deram de alcançar nós, então está tudo bem. Talvez seja isso, dessa forma que nós pensamos. Está tudo bem, ainda não chegou nenhum míssil, nenhuma bomba, ainda não chegou até onde nós. Então está bom demais, está uma maravilha, né? Estamos sentados aqui, nós não estamos escondidos em uma caverna, nós não estamos escondidos em lugar nenhum. Estamos bem, entre aspas, porque nós não estamos bem. Porque nós, no meio de uma guerra, nós temos que fazer o quê? Combater. Nós temos que combater. E nós só iremos combater da maneira correta a partir do momento quando nós estivermos vivendo uma vida espiritual. Uma vida espiritual é algo sobrenatural, é aonde o homem ele vai enxergar. Você vê que Geazi ali, que andava com Eliseu, se eu não me engano. Ele estava no meio de uma guerra, ele estava no meio da batalha, ele viu ali apenas o exército do inimigo. Ele estava no meio da batalha, estava com medo. Mas já Eliseu, ele não estava com medo. Por quê? Ele não estava apenas na guerra, mas ele estava na batalha. E tinha ali os cavaleiros de guerra, tinham ali pela fé ali, estavam ali ao redor ali, os anjos do Senhor pelejando e lutando por ele. E ele não estava com medo, e porque ele conseguia enxergar o espiritual, porque ele conseguiu ultrapassar o natural. Enquanto nós não conseguirmos ultrapassar o natural, nós não vamos ver. Se Deus mandasse abrir os nossos olhos, como Eliseu pediu para abrir os olhos do seu servo, e ele viu todas aquelas carruagens de fogo, aquela coisa. Se Deus mandasse, se Deus abrisse agora nossos olhos, nesse momento, sabe o que nós veríamos? Nós veríamos uma batalha, nós veríamos anjos ao nosso redor e veríamos demônio ao nosso derredor e eles lutando e travando uma guerra por nós, lutando e travando uma guerra. Talvez se nós tivéssemos com os olhos espirituais, nós conseguíssemos enxergar isso, nós não estaríamos tão acomodados. Se talvez nós tivéssemos esses olhos espirituais, nós víssemos agora, abríssemos nossos olhos e víssemos os demônios que estão do nosso lado, que nos traz frieza, nos traz fraqueza, nos traz desânimo, nos traz tantas coisas ruins, nós víssemos essas coisas tão feias e horríveis que estão até mesmo aqui do nosso lado e nós não conseguimos ver, talvez nós não estaríamos dessa forma, nós estaríamos desesperados. Estaríamos em um confronto, era o momento que nós iríamos nos ajoelhar e buscar e orar e começar o combate, porque o nosso combate ainda não começou, mas eles já começaram. Mas por que nosso combate ainda não começou, irmão Ivá? Porque não está acontecendo coisas grandiosas, coisas que possam abalar a cidade, coisas que possam abalar. Então, quando começa a acontecer uma coisa grandiosa no meio de uma igreja tão pequena, ela vai abalar a cidade. Não tem como um povo espiritual estar no meio de uma cidade e não abalar uma cidade. Não tem como, irmãos. Não tem como o povo estar numa vida espiritual e não acontecer coisas grandiosas. Não tem como. O profeta William Branham, o homem espiritual, você via que ele fazia milagres, enchia caminhões e caminhões de muletas, enchia de cadeiras de roda, porque ali era uma coisa sobrenatural. Ele tinha ultrapassado o natural. E quando se ultrapassa o natural, você vai estar em algo sobrenatural e coisas grandiosas acontecem. Cegos começam a ver, mudos começam a falar, coxos começam a andar normalmente. Aí você vê coisas grandiosas acontecendo. O poder caindo. Aí você vê, começa a acontecer o quê? As profecias, uma atrás da outra. Com ordem e decência. Vai acontecer. Profecias uma atrás da outra. Revelação uma atrás da outra. Então, por que não tem acontecido? É porque está faltando nós combatermos. Está faltando nós começarmos a combater. Estamos esperando o quê para combatermos? Pegar uma pancada. É a hora que a gente vai
a hora que a gente se espanta, né? Quando pega uma pancada ali, de onde é que veio? Agora, ou combate ou corre. Ou combate ou corre. E vai esperar. Aí nós temos, a Bíblia diz que para a gente orar, para a gente não cair em tentação. Para não cair, irmão. Não é orar na tentação. Nós temos que orar para não cair na tentação. E quando nós caímos na tentação, que nós vamos orar, aí nós vamos ver que aí o negócio é diferente. Vai ser muito mais pior e muito mais doloroso para sairmos de dentro da tentação. A questão é orar para não entrarmos na tentação. A questão é combatermos para não entrar, para não cairmos. Porque depois que cai na tentação, aí se torna doloroso. E o que eu quero dizer para os irmãos, que nós temos que guerrear. Nós temos que guerrear, porque onde nós estamos, no mundo que nós estamos vivendo, o cenário está sendo montado aí de uma forma que não é nada mais, nada menos, irmãos, do que contra a igreja. O cenário que está acontecendo, tudo isso que está envolvendo esse cenário todo aí, que estão essas leis, essas diretrizes, tudo que eles estão aí colocando, não é nada mais, nada menos contra mim e vocês. Por quê? Porque esse mundo nos odeia. Esse mundo nos odeia, ou é para nos odiar. Esse mundo é para nos odiar, esse mundo não é para sorrir conosco, e nem nós sorrimos com o mundo. Então, quando a gente só estamos batalhando, é quando aquele ímpio que mora do lado de nossa casa, que é fofoqueiro, que é mentiroso, e ele chega e traz uma fofoca, e traz alguma coisa, aí você na mesma hora repreende. Está repreendido, não quero isso, não é de Deus. Vamos orar por ele, é isso. Então começa a batalhar. A batalhar é quando alguém faz alguma coisa errada ali, ou conta uma piada, alguma coisa, aí às vezes a gente está sorrindo junto naquela coisa, e às vezes é coisa que traz vergonha, coisas imundas, coisas ilícitas, e às vezes sorrimos junto com o mundo. Nós não estamos batalhando. Nós temos que começar a batalhar, porque a qualquer momento pode acontecer a vinda do Senhor Jesus. E se acontecer, orai para que nós não venhamos cair em tentação. Já pensou se acontece o arrebatamento e nós ficamos na tentação. Nós não oramos para não cair nela. Nós ficamos na tentação. E aí, vamos para onde? Vamos viver como? Ou se abraçar com Baal, ou fugir. Tem que correr. Porque não vai ser mais um momento de luta e peleja. Não vai ser mais um momento de combate. Vai ser um momento em que o povo de Deus vai ter que viver escondido dentro do mato. Ou então se entrega para morrer logo. Se tiver coragem para se entregar e morrer e dar seu sangue agora, então ele vai lá, entrega e diz, não, eu não aceito, não quero isso, e pronto, pode me matar. Mas será que nós vamos ter esta unção de chegar, não, eu vou me entregar. Não me segura não. Não me segura que eu vou me entregar para me matar, eles vão me matar. Não vai acontecer isso, porque o Espírito já não vai estar conosco. Já não vai estar com a igreja. O que vai acontecer é nós vamos ter que correr e se esconder e andarmos aí. Agora está ruim até para fugir deles. Porque com a tecnologia que eles têm, a tecnologia que está avançada, para onde nós vamos se esconder? Está quase que nem Davi, né? Para onde irei me esconder, né? Do Senhor, né? Tá fácil. Para onde é que nós vamos esconder? Desse povo aí, drones e câmeras aí, super câmeras aí, que vai até não sei quantos quilômetros dentro do chão, que enxerga. A gente vai para onde? A gente não tem habilidade nenhuma. Vai sair a igreja, o povo que ficar, porque não vigiou, porque não orou. Nós vamos sair, se nós ficarmos, vamos sairmos desorientados, fugindo, sem saber para onde ir, sem saber para onde se esconder. Onde é que nós vamos? A gente pensa que está correndo para longe, está correndo para Arapuca. Pensa que está fugindo deles, indo para mais longe. A gente está indo lá para onde tem uma armadilha, já estão esperando. E aí? Quando pegar sua esposa aí e torturar na sua frente, e aí o que você vai fazer? Vai segurar a peteca? Se pegar sua esposa aí e torturar na sua frente, e aí você vai negar Jesus? Ou vai continuar firme? E aí?
Esposa e filho, tá ali. Talvez o marido olhe para a esposa, ela vai aguentar, ela suporta aí, ela vai suportar, ela vai. É só dizendo, tenha fé, minha filha, tenha fé, minha esposa, tenha fé. Aí talvez a esposa olhe para o marido, tenha fé, tu vai suportar, nós vamos morrer juntos, nós vamos conseguir. Mas imagina um filho, irmãos. Imagina um filho é um outro nível. Torturando um filho seu ali, que você tanto ama, tanto carinho, pegando ali, agora estão torturando seu filho na sua frente, imagina. Imagina torturando seu filho na sua frente. O que você irá fazer? O que você vai fazer? Não, eu nego Jesus, mas não faça isso com meu filho. Aí começa a se ajoelhar. Jesus, me perdoa, eu não suportei. Não suportou porque não vigiou para não cair na tentação. Para não cair na tribulação. Nós temos que batalhar, lutarmos. Esta é uma luta, nós não devemos estarmos apenas na guerra, mas também nós devemos estarmos lutando na guerra, batalhando na guerra, batalhando, lutando. Aí nós vimos pessoas que batalhavam e conseguiam coisas grandiosas através da oração, através de jejum. Batalha, irmãos. Vigílias, irmãos. Não precisa ser vigília em grupo, não. Pode fazer uma vigília individual na sua casa, no seu lar, de madrugada. Chame sua esposa, chame seu esposo. Acorde pela madrugada. Comece a orar pela vinda de Cristo. Comece a orar porque é hora de batalharmos. É hora de lutarmos. Agora é a hora de chegar a mãe com seu filho ali. Chegar em casa. Vamos orar, meu filho. Ao filho, vamos orar, mamãe. Pela madrugada, vamos orar. Está vindo, tudo está acontecendo. Tudo vai acontecer. Nós temos um privilégio. Nós temos um privilégio, irmãos. Santo é o Senhor, glória a Deus. Eu vejo muitos irmãos da denominação que eles não têm o que nós temos. Eles não têm a informação que nós temos. Aí muitos, eles têm uma informação apenas uma informação rasa. Aí um dia desse eu estava no interior, gosto muito desse interior, gosto muito dos irmãos lá. Aí eles conversando e aí aquela coisa, aí eu... Nesse dia eu estava um pouco separado, fiquei um pouco separado, mas meditando, pensando, olhando para eles ali, naquela alegria, eles sorriam, brincavam, e aí pregavam, aí eu ficava olhando para eles e eu pensando assim, eles não sabem o que eu sei. Eles estão com a mente ainda mais fechada do que a minha mente. Eles estão com os olhos mais fechados do que os meus olhos. Eles não sabem. Se eles soubessem, eles não estariam. O que aconteceu lá? Período de política. A metade abandonou a igreja para seguir os políticos. A metade ou mais da metade. Para poder seguir, para estar ali, e aí disse que não podia estar ocupado naquelas coisas ali não, porque tinha que conseguir garantir a vaga dele, aquela coisa. Eles começaram, aí muitos deixaram o seu carro. E aí eu olhando para aquilo, que já tinha me passado essa informação, aí eu olhando, eles não sabem o que eu sei. Se eles soubessem, eles não estariam assim. Eles não estariam desta forma. Nós temos aí... praticamente que eu, na minha estatística aqui, praticamente que 90% daquela candidata a presidente lá dos Estados Unidos, ela ganhar a eleição. O profeta profetizou. Ele falou que seria vice, depois seria vice-presidente, depois ia ser presidente, falou ele teve a visão, falou a cor da roupa, aquela coisa. Aí eu estou vendo, aí eu olho até às vezes para o meu irmão, alguns irmãos aqui da Assembleia, meu irmão mesmo de sangue, e ele não sabe. Eu citei para ele umas coisas, mas para ele não entende, porque logo ele não crê no profeta, e aí como eles estão cegos, eles não podem ver. E isso está para acontecer, se isso for acontecer, as eleições é esse ano, se não me engano, é esse ano, né? Lá nos Estados Unidos. Se acontecer essa profecia, o profeta disse que era o fim. Se essa profecia acontecer, para a gente estar alerta, para qualquer momento
Aí a gente vê como é que está lá, se ajeitando já a Rússia lá em parceria com outros, e os Estados Unidos, eles lutam ali, Rússia e Estados Unidos, a guerra deles, por enquanto, é uma guerra indireta, eles ficam usando outro fica usando um país, outro fica usando outro país, mas eles ainda não chegaram a se peitar de frente, mas não falta muita coisa para eles se peitarem de frente. É verdade. Não falta muita coisa para eles se declarar inimigo mesmo, um contra o outro mesmo ali, e saírem para guerrear. Isso já está para acontecer. E cadê o combate da igreja? Cadê as horas e horas quando os irmãos se reuniam no passado? Eles se reuniam, irmãos, na igreja e oravam até tantas horas. Passavam dias orando e não era um fardo para eles. Não era enfadonho para eles. Eles oravam, que eles estavam lutando e pelejando. Cadê a nossa luta? A igreja, ela tem sua luta individual, por cada indivíduo. Mas a igreja tem que ter sua luta coletiva, porque a igreja é um grupo de pessoas que é tirada do mundo, que Deus resgata e tira aquele grupo de pessoas. Não é? Então, é o momento de nós começarmos a combatermos e começarmos, cadê as vigílias na igreja? Cadê o período, horas e horas de oração? Às vezes as orações estão pesadas, as orações estão pesadas. Cadê o jejum? Cadê? Não estamos batalhando. Satanás agindo no meio do casamento, destruindo o casamento devagarzinho. Mas nós não fazemos nada, não batalhamos, e o diabo ao pouquinho, porque ele é sagaz. O diabo é sagaz, o diabo ele está destruindo, ele entra aos pouquinhos, destruindo as famílias, destruindo pouco a pouco, e as pessoas estão dormindo e não conseguem entender que Satanás está destruindo devagarzinho, astuto. Ele é astuto. Cadê a luta, irmãos? Onde há oração, há poder. Onde há oração, há poder. E para nós podermos lutar contra o nosso adversário, tem que haver poder. Porque se não houver poder, nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir vencer sem poder. Nós não vamos vencer essa batalha. Sairmos, cadê o povo que saía? Que saía para evangelizar, que saía para pregar a palavra de Deus, todos acomodados. Cadê o povo que saía marchando? Pensa, o povo de Deus sair marchando mesmo com fé e garra. Cadê aquela fé? Cadê aquela garra? Cadê aquela coisa? Não, igreja, não é o tempo. Haveria sim frieza, por falta de amor, por se diminuir o amor, haveria frieza. Mas o povo de Deus não é para estar frio, é para estar aquecido pelo poder do Espírito Santo. O povo de Deus é para estar aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Cadê as coisas grandiosas? É para nós. Você vê que as religiões aí, tudo por aí, ninguém está mais acreditando, ninguém dá mais valor em crentes aí afora, ninguém está mais nem aí. Não tem mais nada, porque não está havendo mais o protesto. Não está havendo mais quem proteste, quem vá à luta, Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou, não foi para ficarmos à toa, não. Ele nos escolheu a dedo. Ele nos escolheu por algum propósito. Nós temos um propósito. Seja homem, seja mulher, nós temos um propósito. Aleluia, glória a Deus. Agora é orar, meu Senhor, qual é o propósito? Meu Senhor, o que tu queres de mim, Senhor?
Às vezes a gente não entende, a gente não sabe, mas a gente não ora e dizer, Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres, o que eu posso fazer? Senhor, eu não consigo fazer isso, nem aquilo, eu estou desorientado, me orienta. Às vezes sem fé. Aí ora, Senhor, dá-me fé, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé. Essa aqui é a batalha. Aí é quando nós começamos a batalhar. É quando nós começamos a entender que nós não somos nada, não podemos, mas nós começamos a orar e dizer, Senhor, já não tenho a fé que eu tinha, Senhor. Senhor, eu era dedicado, eu era assim, eu era dessa forma, eu era desse jeito, mas já não tenho mais força, já não sou... Irmãos, a oração tem poder, irmãos. A oração não é brincadeira, não é história, não, é verdade. Isso é verdade, irmãos. É chegar e ser sincero. Senhor, eu já não consigo mais ser quem eu era, Senhor. Senhor, a minha fé, já não tenho mais fé. A minha fé, ela está quase se apagando, Senhor. Mas eu confio no Senhor. Aumenta a minha fé. Irmãos, peça. Quem não tem fé, peça para Deus acrescentar a fé em você. Peça para Deus acrescentar a fé na sua vida. Nós temos que pedir. Deus, ele disse que nós sendo maus pais, sabemos dar boas coisas. Imagine ele que é bom. Só que Tiago disse que tem coisas que nós não recebemos porque nós pedimos mal, não sabemos pedir. Porque pedimos para os nossos próprios deleites. Se somos soberbos, ao ponto de receber, porque Deus conhece o nosso coração. Se somos soberbos ao ponto de recebermos um dom, e aquilo ali trazer em nós uma vaidade, trazer em nós uma soberba, um engrandecimento de querer ser mais do que alguém, é ser sincero, Senhor, eu tenho isso comigo, Senhor. Eu tenho isso, e talvez seja isso que tenha me empatado de receber o poder de Ti. Então tira isso de mim. Porque eu não estou somando com quase nada para a Tua obra. Não estou somando com quase nada para o Teu trabalho. Não estou somando com vidas que estão morrendo aí. Não estou somando. Irmãos, é luta. Irmãos, nós não conseguimos orar. Vou dar um exemplo bem aqui. Vou dar um exemplo. Quase toda vez nós vemos um rapaz que passa bem aqui nessa rua. Passa pulando, tipo amarelinha. Ele está com vários anos. Ali são demônios na vida dele. Ali são demônios, ele está carregado de demônios, ele está perturbado, está louco, ele já não tem mais sua consciência. Ali são legiões de demônio. Agora, se estivéssemos com o sobrenatural, nós chegaríamos simplesmente com uma oração, não precisava nem teatro, nem nada. Porque às vezes as pessoas querem fazer teatro, isso quer. Não, é só chegar, olhar para a pessoa e dizer, sai, Satanás, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te repreenda. E aquele ali seria repreendido. Seria repreendido. Se ele agarrar um pau e vir para o rumo de alguém, que nós somos cristãos, ele vem com um pau para o rumo de nós não temos nem ousadia de dizer assim, ó, cai no nome do Senhor Jesus. A gente cai, mas é fora, correndo. Ele vai me acertar. Por quê? Porque nós não temos combatido. Vai sair correndo, desesperado. O profeta William Branham, houve um episódio que tinha um louco, todo mundo tinha medo desse louco. Todo mundo tinha medo dele. Que ele batia nos pregadores. E ele veio ali, correndo em sentido ao profeta. O profeta repreendeu ali na mesma hora. Não conseguia se mexer, não conseguia mais ir avante. Porque era algo sobrenatural. Aí você diz, mas era o profeta. Ele foi sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos. Só que ele se sujeitou a uma vida com Cristo. Ele se sujeitou a ter aquela comunhão com Cristo. Ele se sujeitou a ser obediente a Cristo. Então é essa que é a questão, igreja. Estamos combatendo, estamos lutando. Como é que estamos? Como é nosso dia a dia?
Murmurar não é combater. Não é combater. Então a Bíblia diz para nós sermos sóbrios, porque o adversário dessas almas está ao nosso redor. Irmãos, não pense que por você está sorrindo em uma cadeira, ou está tudo em casa bem, entre aspas, não pense que Satanás não tá do seu lado, ou talvez deixando a gente nos acomodar, porque isso é uma forma de vitória para Satanás. Quando a igreja se acomoda, é uma forma de vitória para Satanás. Porque o povo de Deus não é para se acomodar, o povo de Deus é para marchar e para lutar. Mas como é que eu faço para mim batalhar, ter um combate? Aí você vê que todos os homens de Deus, que foram fiéis e obedientes a Deus, venceram suas batalhas. Porque Deus pelejava por eles. Amém, Jesus. Aleluia. Aí nós vemos, olha, nós temos aqui, vou dar só uma pinceladinha, só um arranhãozinho aqui, na questão de Paulo. Que aquele homem sofreu, que aquele homem passou, para que é um exemplo maior do que aquele homem sofreu. Mas ele sofreu por coisas que ele mesmo fez, que ele cometeu. Ele sofreu sem querer. Não, ele sofreu porque ele queria. Ele sofreu por amor ao Evangelho. E será que nós temos sofrido por este Evangelho, irmãos? Temos sofrido por este Evangelho, por essa palavra? Quando esse homem se converteu e começou a pregar a palavra de Deus, já quiseram matar ele. Foi colocado ali por cima da muralha, dentro de um cesto para poder escapar. Por quê? Porque foi acendido o amor verdadeiro em seu coração. Só porque ele começou a pregar o Evangelho. Só porque ele começou a falar de Jesus. Começou a ser perseguido. Foi açoitado, sabendo que ia ser açoitado. Ao ponto de, por 3 vezes ele foi açoitado. Apanhou. Será que fosse um de nós, a primeira pisa que tivéssemos levado por amor de Cristo, será que nós ainda estaríamos lutando? Ou teríamos desistido? Mas ele diz, por 3 vezes fui açoitado. E aquilo para ele, irmãos, sabe o que era? Era uma alegria, irmão. Ele sofrer por esta mensagem aqui era alegria, irmãos. Ele apanhar por esta mensagem era alegria, irmãos. Ele foi apedrejado, irmãos, quase até a morte. Foi apedrejado também por 3 vezes, ele foi apedrejado. Tudo isso por causa disso. Tudo isso por causa do Evangelho. Aí os outros tinham carta de recomendação. Recomendo. Fulano, recomendo. Ciclano, recomendo. Cadê a carta dele? Olha aqui as minhas costas. Aí ele falou que ele apanhou por Cristo. Ele falou que foi açoitado por Cristo. Ele falou que foi apedrejado quase à morte. Ele falou que teve naufrágio ali. Passou ali, se não me engano, parece que foi um dia e uma noite ali no mar. Tudo isso por amor de Cristo. Ele estava combatendo. Ele não tinha medo de falar do seu Deus. Ele não tinha medo de falar de Jesus. Ele não tinha medo. Não havia medo nele, mas havia um amor e um temor a Deus. Um amor e um temor a Deus. Por expulsar um espírito imundo de uma jovem, apanhou, foi açoitado,
foi amarrado pelos pés num tronco ali, apanhou, foi jogado na cela. O que ele fez? Foi louvar a Deus. Ele foi agradecer a Deus. Por ter passado por aquilo. Ele foi louvar a Deus. Hoje nós louva a Deus, meu Deus, obrigado porque o Senhor me livrou. O Senhor me livrou dessa, meu Deus. Aí vai louvar, alguns que não têm consciência, vai louvar a Deus porque se livrou de algumas coisinhas, até coisinha mesmo que foi tentação que nós mesmos criamos. Aí Deus ainda vai, mas a gente por amor ao Evangelho, irmãos, amor ao Evangelho, tem que haver sinais. Tem onde há fogo, onde há fumaça, há fogo. Ali é um sinal. Quando nós vemos de longe, hoje nós estamos num período de queima de roça, de longe nós vemos fumaça. Como é que nós sabemos que ali estão tocando fogo na roça? É porque nós estamos vendo fumaça. No meio do povo de Deus, tem que haver sinais. Porque o próprio Deus, ele prometeu para nós que esses sinais nos acompanhariam até os confins. Cadê os sinais? No meio do povo. E o diabo está combatendo. O diabo está combatendo um bom combate, entre aspas. O diabo está combatendo. E nós, apenas apanhando. Se não for um anjo, às vezes, entrar assim, meter as costas ali, para um pouquinho, senão vai matar ele. Para um pouquinho, o anjo com a misericórdia dele entra no meio de Jesus. Para um pouquinho, que senão ele morre. Porque ele não vai fazer nada pelo que eu estou vendo. Ele não vai orar, ele não vai jejuar. Ele vai morrer, mas não vai fazer nada. Para um pouquinho, diabo. Ele está morrendo, misericórdia. Está morrendo. E é obrigado o Senhor entrar. Para aí, que senão vai morrer. E a gente está vendo isso acontecer, né? A gente está vendo isso acontecer. E apanhando. Aí está que nem um rapaz contando uma história. Aí está sentado no lugar e aí um pega e dá uma panada. Tá! Aí ele se espanta e diz, é briga. Aí dá outra panada. Tá! Isso é briga mesmo. Na terceira, tá! É comigo. Aí ele corre. Está desse jeito o povo de Deus. Está apanhando. Procurai-vos revestir de toda a armadura de Deus. Revestir-vos da armadura de Deus. Que pelo menos pega uma pancada, mas tem o escudo da fé. Tem a couraça da justiça. Tem o capacete da salvação. E tem a espada, irmão. Está aqui a espada. É com isso aqui que devemos combater. Foi com isso aqui que Jesus combateu Satanás no deserto. Foi com a palavra. É com isso aqui que devemos combater Satanás também aqui, onde nós estamos vivendo, nesse presente século, com a palavra, com jejum, com oração. Devemos começar o nosso combate. E Paulo apanhava, Paulo sofreu tanto. Agora imagina, alguém sabendo que queria morrer, que ia ser decapitado. Imagina alguém. Imagina você sabendo que vai morrer por causa do Evangelho, mas Paulo, sabendo que iria morrer, o que ele estava fazendo? Cartas para orientar a igreja. Ele estava fazendo cartas, irmãos, para orientar a igreja. Para que a igreja não viesse vacilar, para que a igreja não viesse cair nas garras de Satanás. E os irmãos abandonaram ele lá, ele preso, sabendo que ia morrer, e os irmãos abandonaram. Mas ele não negou a fé, porque ele sabia que Jesus era com ele. Porque ele sabia que ele ia ter uma... Ele sabia que ele teria ali o seu prêmio.
Ele disse, irmãos, ele combateu de uma forma tão veroz, que ele disse que para ele morrer ali era lucro. Era lucro. Você sabe o que é lucro? Lucro é quando você está investindo em algo. E aquilo que está sobejando, daquilo que você aplicou ali, investiu, está sobejando, aquilo ali é lucro. Ele estava dizendo que ali foi aonde ele investiu toda a vida dele. Ele investiu toda a vida dele servindo a Cristo. Ele investiu a vida dele e ele sabia, isso aqui para mim, olha morte, onde está o teu aguilhão? Olha morte. Cadê o teu poder? Cadê? E a morte talvez falando no ouvido dele ali, ele dizendo, não, morte. Olha, morte, isso aqui para mim aqui é lucro. Eu já tenho o meu prêmio. Imagina ele olhando para a morte dizendo, olha, morte, tu só é uma ponte para mim. Ele não tinha medo. Ele sabia para onde ele ia. Porque ele disse, ele tinha guardado a fé dele. E nós guardamos nossa fé aonde? Ele guardou a fé dele no coração dele. E nós guardamos nossa fé aonde? No armário. Guardamos nossa fé aonde? Na sacola, no cofre. Aonde nós guardamos nossa fé? Ele guardou a fé dele em Cristo. Ele guardou a fé dele em Cristo Jesus. Nós devemos guardar a nossa fé em Cristo Jesus. Então vamos orar para Deus acrescentar nossa fé. Se nossa fé não está o suficiente. O profeta disse que a fé ela é a substância. Substância de Deus. A fé é a substância de Deus em nós. A substância de Deus em nós. E talvez nós não alcançamos tantas coisas porque essa substância não está em nós. A substância é algo que vai gerar poder. Substância é algo que tira poder. A mulher que estava enferma há 12 anos, ela, no meio de uma multidão, ela tinha a substância de Deus, que era a fé. Porque ao tocar em suas vestes, Jesus sentiu. Jesus sentiu, alguém me tocou. Alguém tirou virtude de mim. Nós temos que alcançar essa substância. Nós temos que ter a substância de Deus. A fé é a substância de Deus. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Porque sem fé nós não vamos acreditar. Acreditar não é apenas dizer, eu acredito que Deus existe. Acreditar é ter certeza que Deus existe. Aí nós vamos ver que com fé nós vamos entender que Deus é galardoador. Ele é galardoador. Aí Paulo passa por todas essas coisas, sabendo do que ele já havia passado. Aí ele diz, o que irá me separar do amor de Deus? Irmãos, o homem sofreu naufrágio. O homem foi apedrejado, teve que se fingir de morto, ou talvez se desmaiou. Apedrejado. O homem foi açoitado, apanhou várias vezes. O homem foi perseguido várias vezes. Mas ele disse, nada daquilo iria separar ele do amor de Deus. Nada. Nada. Nem nudez, nem espada, nem a fome, nem nada, nada, nada. E nós, o que está nos separando do amor de Deus? O que está nos separando de Deus, irmãos? São coisas banais, coisas pequenas,
Coisinhas estão nos separando do amor de Deus. Uma atitude, uma ação, uma palavra, um ato. Coisinhas nos separam. Nos entristecemos, nos magoamos, deixamos aquilo entrar em nossos corações. Isso está nos separando do amor de Deus. Nem a guerra, nada. Tudo que ele tinha sofrido ali, irmãos, nada separou ele do amor de Deus. Mas o que ele disse? Ele disse, combati um bom combate. Glória a Deus, aleluia. Será que nós podemos dizer isso esta noite? Combati um bom combate. Pode vir, Jesus, me buscar essa noite. E aí, será que nós podemos dizer isso? Eu combati um bom combate. Tenho sido a pessoa que o Senhor me ordenou. Tenho buscado viver da maneira que o Senhor me ordenou. Tenho deixado isso. Combate. Combate dentro de casa, dentro do lar, por causa do amor ao Evangelho. 3 contra 2, 2 contra 3. Pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora. Será que está tendo esse combate mesmo? Mas não é por causa de intriga, de briga, é à toa, não. Essas coisas têm que ser por causa da palavra de Deus. Se estiver acontecendo essas coisas, se estiver acontecendo divisão no seu lar, na sua casa, na sua família, com teus parentes, com teus amigos, com teus colegas, se estiver havendo esse tipo de divisão, se for por causa da palavra de Deus, continue assim. Mas se não está havendo divisão, estamos concordando com tudo que eles falam, até mesmo crendo da forma que eles falam, ou deixamos de falar alguma palavra com medo de magoar eles, porque eles não conhecem, às vezes são um macumbeiro, a gente não tem coragem de dizer, minha avó larga disso, isso aí é do diabo, isso aí é macumba do diabo, e a avó chegar e se zangar com você, mamãe deixa disso, negócio de imagem, escultura, isso aí não é de Deus, e a sua mãe se zangar com você, tem que ser por causa disso, porque nós temos que combater com a palavra, com a verdade, e dizer isso vai te levar para o inferno, deixe isso. Qual é a luta? Qual é a intriga que nós estamos envolvidos? Será que a luta, a intriga, as contendas é por causa do amor de Cristo? Porque as contendas que estão acontecendo em nossas vidas, essas coisas, é por causa do amor de Cristo? Nós podemos dizer, Senhor, pode vir que eu combati um bom combate. E aí nós podemos dizer, venha, Senhor Jesus. Maranata, venha. Amós 5. Para que desejai a vinda do Senhor, se não é de alegria, mas será de tormento? Vem, Jesus. Vem, os que ainda lembram. Porque tem muitos que já estão tão acomodados com as coisas dessa vida. Tomara que Jesus não venha esse ano, não. Tomara que Jesus não venha daqui a 3 anos, não, que daqui a 3 anos eu vou me aposentar e vou fazer viagens. Eita, tomara que daqui a 10 anos, e daqui a 10 anos eu vou conseguir talvez o meu carro, tomara que não venha agora, não. Tem que realizar meu sonho, realizar isso, realizar aquilo. E aí, vem ou não vem? Vem ou não vem, Jesus? Vocês querem para ele vir ou não vem? Agora nós devemos entender se essa vinda dele será para nós como indivíduo, será benéfica. Será que a vinda de Jesus para nós, será que vai ser benéfica ou maléfica? Como será a vida de Jesus hoje, se ele viesse hoje? Ora, vem, Senhor Jesus. Será que vai ser bom para nós se ele viesse hoje? Se ele viesse agora, seria bom para nós? Ou seria, como Amós disse, ou seria como um tormento, correndo de um leão?
desesperado. E é como se estivesse fugindo de um leão e mais na frente se deparasse com um urso. Ou se estivesse correndo, desesperado, encostasse a mão aqui na parede, ali tivesse serpentes, cobra. Será que será dia de alegria ou dia de dor para nós? Como é que nós temos combatido esse combate? Será que vai valer a pena? Será que a maneira que temos vivido, será que isso vai nos levar ao arrebatamento ou sermos arrebatados? Isso não é brincadeira, isso não é... Não, nós temos que combater, igreja. Nós temos que começarmos a combater. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Será que não temos conseguido puxar meia hora de oração, irmãos? Orem, irmãos, orem sem cessar, irmãos. Tenham prazer em orar. O prazer é tipo como uma pessoa, para você ver como a gente invertimos as coisas. Nosso prazer está tanto na tecnologia, que às vezes nós estamos aqui e já estamos pensando em chegar em casa e olhar o WhatsApp. Será que ele já mandou a resposta que eu queria? A pessoa mandou? Ou será como é que está? Será como é que está o estado de fulano? Isso é um prazer, isso é chamado prazer. Prazer pelas redes sociais. Será que estamos aqui, estamos imaginando, chega lá, tem uma série boa, agora tem uma série boa que estou acabando, falta só 100 capítulos. Será que agora chega lá, será que, como é que vai estar a continuação daquele filme lá no Netflix? Será como é que vai estar? Aí imaginando, tomara que termine logo o culto, para quando eu chegar logo lá, para me olhar o Instagram, para me olhar minhas redes sociais. Isso é prazer, isso é chamado prazer. A pessoa tem prazer por isso. E aí esse prazer ele é tão grande, tão enorme, que a pessoa passa horas e horas e horas orando, alimentando o quê? A carne. O espírito enfraquecendo. E aquele que vive na carne não é de Deus. Mas nós que somos de Deus, devemos viver a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos deixar essas coisas nos abalar e nos vencer. Nós não podemos nos entregar, irmãos. Nós somos a igreja, a noiva do Senhor Jesus. É só invertermos. Vamos inverter agora. Até 11, 12 horas no celular. Passe agora até 11, 12 horas lendo ou orando. Orando com fervor, buscando, atraindo a presença de Deus. Atrair a presença de Deus. Nós temos que conseguir isto. Enquanto nós não conseguimos isto, o que vai acontecer? Nós vamos estar no meio de uma guerra, mas não iremos estarmos combatendo. A sujeito qualquer hora pegarmos uma pancada, qualquer hora sermos deferidos com alguma coisa e cairmos. Então, meus irmãos, é hora de levantar a cabeça. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se levante do chão, ergue a sua cabeça. Derrota não é coisa de Cristo. Não, derrota não é para nós. Não é para nós. Nós somos... Deus, ele mente, irmãos. Deus não mente. Nós somos mais que vencedores. Amém, Senhor. Aleluia. Mas somos ou não somos? Então não tem dúvida, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso, irmãos, é a forma que estamos vivendo hoje. Não nos conformemos com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Diga para um irmão, irmão, vamos orar, vamos fazer uma oração aqui, meu irmão, pela igreja. Irmãos, é tempo de orarmos
Não é mais tempo de orarmos por bênção, não. Nós não estamos mais no tempo de orarmos por bênção. Senhor, me dê um emprego. Senhor, me dê um carro. Senhor, me dê uma moto. Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Não é tempo de orarmos mais por bênção. É verdade. É tempo de orarmos pela maior bênção, que é pela vitalidade da noiva de Cristo. Deus, aleluia. Da noiva do Senhor. Pedindo força. Senhor, dá força para a tua igreja, dá força para a tua noiva. Apresente a causa de cada um. Senhor, fulano tem isso, ele tem esse problema, ele tem esse defeito. Senhor, dê força para ele se levantar, porque eu quero ele junto comigo. Senhor, me dê força também, porque eu quero estar junto com ele, lá na Nova Jerusalém, lá na terra prometida, que é para nós, é a promessa nossa. É tempo de chegarmos e orarmos. Irmão, está passando por uma dificuldade, então vamos orar por ele. Irmãos, é momento de você chegar e orar e chamar um irmão e dizer: irmão, eu não estou conseguindo, mas não estou conseguindo mais, estou passando por isso, meu irmão, me ajude. E até para isso nós temos que saber quem são os irmãos. Mas os irmãos que não sabem segurar segredo, não sabem é orar e pedir: Senhor, me dê força para me segurar e fazer o contrário, e orar pela vida do meu irmão. Para ele vencer, ele tem dificuldade. Ele vencer, eu vencer. Nós todos podemos estarmos lá juntos. Não é mais esse período, irmãos, de estarmos acomodados, não. Não é, irmãos. Não é mais esse período, irmãos. É o período da igreja levantar a cabeça mesmo. Se posicionar. Sem medo, sem temor, e ter fé. E dizer: vai acontecer sim. Tudo está remando ao contrário, você vai lá e vai acontecer. Vai, porque meu Deus é poderoso, meu Deus é maior. O que Ele tem preparado para nós é melhor do que essas tecnologias, do que essas redes sociais, do que tudo isso que nós temos vivido aqui. Vai ser algo maravilhoso. Algo bom. Minha esposa, ela gosta de ver aqueles vídeos de interior, e eu me sento com ela para assistir aquele povo lá no interior, ali, a vida ali, e ela me mostrando uma família num lugar tão distante, tão deserto, mas tão lindo. Tão lindo esse lugar, irmãos. Lá eles não usam celular, não usam nada. O que eles têm lá é um rádiozinho. Eles têm um rádio. A casa deles é uma casinha de taipa. Aí eles lavam louça, a pia lá é um giral. Aquele giral antigo. Irmãos, ele lava a louça de frente para uma paisagem tão linda. Aquela água, aquela areia, assim, parece assim, aquelas dunas assim, tão lindo. E eles não sentem falta dessa. Eles nem sentem falta, irmãos. Agora imagina, rapaz, esse povo só está faltando mesmo só aceitar Jesus. Que pela simplicidade que eles têm, a maneira que eles vivem, não ligam para a tecnologia nem nada, porque é isso que está matando o povo de Deus. É isso que está matando. Como eu já preguei um tema, a maior arma de Satanás, a maior arma forjada por Satanás, é essa tal de internet. A maior arma de Satanás. E o celular é a bainha. O celular é a bainha da arma de Satanás. A gente anda com a bainha e a espada são as redes sociais. Que está nos cortando, essa é a verdade. Nos destruindo, nos matando. E se temos que morrer, mas é por amor a Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Se temos que morrer, mas é para este mundo. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Agora é o tempo de fazer como aquele povo fazia antigamente.
fazer aquela coisa de doido mesmo, dentro de casa ali, tá sozinho assim, chega assim, se ajoelha assim e rasgar logo a roupa mesmo ali, com raiva, com nojo de tudo isso, e se deitar no chão, e se melar de cinza, e pôr a cara no chão, e começar a orar com repúdio de tudo isso que o mundo oferece pra gente, que está nos destruindo, nos tirando da presença de Deus, e chorar, e colocar a cara no chão e dizer, meu Deus, me tira disso, me ajuda, eu não consigo, mas o Senhor é meu refúgio. Temos que combater. Sem combate não há vitória. Devemos esperar em Deus, mas não só em Deus. Estão me entendendo? Devemos esperar em Deus, mas não só em Deus. Porque Ele diz, pegai, tomai a vossa cruz. Não é verdade? Cristo não já levou a cruz? Precisava a gente levar? Precisa, meu irmão, nós temos que levar a nossa, Ele levou a cruz dele por nós, mas nós também temos que levar a nossa cruz, irmão. Onde nós largamos nossa cruz, onde nós deixamos nossa cruz, tomar a sua cruz e levar, e essa cruz você vai trocar por uma coroa. Por uma coroa, irmão. Irmão, se a gente pudesse, eu queria que Deus chegasse, ou em sonho, ou em revelação, em alguma coisa, chegasse assim e mostrasse para nós essa visão espiritual daquilo que é bom, que é gostoso, está preparado para nós. Se a gente pudéssemos sonhar, como teve pessoas que já entraram em comas, teve pessoas que tiveram sonhos e essas coisas, e algumas, eu creio que alguns sejam verdades, eu creio que outras talvez não, talvez coisas da mente da pessoa, mas eu creio que teve pessoas que já viram coisas grandiosas ali. E segundo o relato dessas pessoas que viram essas coisas grandiosas, nem queriam voltar. O profeta foi um dos que viu essas coisas grandiosas e não queria voltar. Mas ele tinha algo para se cumprir, o seu ministério aqui. Ele viu algo tão bom e tão maravilhoso. Se nós pudéssemos ver isso, pelo menos em sonho, para que nós acordássemos. Quando nós acordássemos, e disse, vai valer a pena cada esforço. Vai valer a pena cada esforço, irmãos. Então, meus irmãos, vamos combater, vamos lutar. Até para combater, peça sabedoria para Deus. Meu Deus, como? Aonde? De que maneira? De que forma? Peça para Deus. É Ele que dá. Senhor, estou sendo vencido, estou sendo nocauteado. Senhor, como eu vou combater? Combater é revidar. E nós temos que revidar. Não é contra a carne, nem contra o sangue. São contra as potestades. Nosso inimigo é invisível. Nós não conseguimos ver ele, mas ele é invisível, ele está presente em todos os lugares. Está presente, rugindo, feito leão, furioso, tentando te matar, tentando te engolir, tentando te tragar, tentando destruir tua família, destruir teu lar, tua casa. Que vimos sairmos daqui, irmãos, refletindo. Refletindo. Irmão, uma das piores coisas que pode acontecer com nós, esta noite, é sairmos daqui e corrermos direto para o nosso celular. A pior coisa que pode acontecer com nós é sairmos daqui, irmãos, e chegar. Para você ver que, às vezes, é tão grande, tão insuportável, a gente não consegue suportar. Talvez nem ficar de hoje até amanhã sem olhar para o celular. Tem que olhar, tem que dar aquela olhadinha. Essa olhadinha, meu irmão, é que leva de 1, 2, 3 horas. Vou dar só uma olhadinha. Aí nós vamos ver o quanto nós estamos dominados. Chega em casa, irmão. Convide, se ficou um parente seu em casa, alguém seu, convide ele, vamos orar aqui meia hora. Antes de dormirmos, vamos orar pela igreja, vamos orar pela noiva, vamos orar pela vida de Jesus, vamos orar pela vida de Cristo. Aí, às vezes, para encerrar, às vezes, nós temos tantos pesadelos ruins,
Ali é só a presença do maligno, irmãos. É só a presença do diabo que está bem pertinho mesmo ali. Bem pertinho. E como a gente estávamos ali com a mente aberta, não estávamos ali voltados para Cristo, orando. Então, meus irmãos, é isso, irmãos. Vamos chegar em casa e vamos combater com toda a família, com toda a casa. Começar a combater, porque Jesus está vindo. A volta de Jesus está aí. Vamos combater. Vamos chamar o irmão aqui para louvar o hino, amém? Vamos fazer uma pequena oração, amém?